Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do famoso, incrível podcast da Associação Vegetariana Portuguesa. Primeiro de tudo, começo por agradecer a Vegans for Love e à Press Team por nos terem cedido este maravilhoso espaço para fazermos os nossos podcasts. Estamos no terceiro episódio e vamos começar uma pequena temporada de entrevistas aos candidatos às eleições europeias. E começamos aqui com o Volt Portugal. Em concreto, estamos aqui com a Duarte Costa, com a Ria Lopes, que fazem aqui uma dupla e é pouco vulgar nós vermos uma dupla a candidatar-se às eleições europeias, correto? Então, como é que isto surgiu? Vamos candidatar com Ria, vamos candidatar com o Duarte, como é que isto aconteceu? Sim, olha, obrigado pelo convite, estamos mesmo muito entusiasmados de estar aqui, aliás, fizemos uma longa viagem, a Ria veio de propósito do Algarve até Braga para estarmos aqui com muito entusiasmo. Como é que surgiu? No Volt é muito importante para nós que as posições de liderança sejam sempre ocupadas por duas pessoas de dois géneros diferentes. Porquê? Porque liderar em política significa também representar, e essa representação é muito mais eficaz quando cobrimos uma maior variedade de pessoas. E depois também porque achamos que duas cabeças diversas pensam melhor do que uma. Portanto, esse é o princípio de base. Na altura, no Volt também já agora, as posições que nós ocupamos dos candidatos, ou seja, quando nós selecionamos alguém para se candidatar em nome do Volt a umas eleições, essa seleção tem que ser feita pelos membros, não é a cúpula do partido que determina. E, portanto, na altura, já há um ano, porque nós já somos candidatos e já andamos a campanha há um ano. Pois é, vocês começaram cedo. Em maio, exatamente, do ano passado. Depois houve as nacionais e estragaram tudo. Sim, ou não sei. Ou não. Exato, ou aceleraram aqui este processo. Mas há um ano atrás, quando começámos este processo, eu queria ser candidato, isto também já é uma motivação que vem há algum tempo de contribuir no nível europeu, e quando comecei a pensar em que outra pessoa iria comigo de um género diferente, várias pessoas recomendaram-me a Ria, eu também já conhecia a Ria, por acaso achava que se calhar ela me ia dar um não, porque não era aquilo que ela estava a planear, mas na verdade deu um sim, eu fiquei mega feliz, porque foi um processo bastante difícil de conseguir encontrar uma mulher dentro do Volt que quisesse assumir a posição de co-liderança a uma campanha eleitoral, e depois posso explicar um bocadinho porquê, porque acho que também é importante falar disso. Ria, já tinhas alguma experiência no Parlamento Europeu enquanto assessora, correto? Sim, eu trabalhei no Parlamento Europeu desde 2019, como assessora parlamentar de um deputado português, e tem sido uma experiência incrível, e é também por causa da minha experiência que eu disse sim à proposta do Duarte, e tive de pensar muito, sabes? Porque não é fácil uma pessoa aceitar a exposição pública, aceitar o escrutínio que vem, portanto foi uma decisão bastante ponderada, mas estou feliz por ter aceitado e agora vamos lá ver. Sim, e não é fácil, de facto, e a minha experiência mesmo falando com várias mulheres e desafiando várias mulheres para esta posição, e depois também falando com vários candidatos homens, porque foi uma eleição, não é? Havia várias possibilidades, e o que eu senti, que todos sentíamos, era que para os homens era muito mais espontâneo e era muito mais imediato verem-se nesta posição, e para as mulheres era sempre uma coisa que nunca tinham pensado nisso, e isso fez-nos dar conta a todos, dentro do Volt mesmo, como mesmo num partido progressista, como o Volt, ainda existem muitas camadas de uma formatação em que a mulher não é... A própria mulher não se vê ela própria nessas posições. Portanto, termos co-lideranças e precisarmos de ter duas pessoas de géneros diferentes é uma forma de nos obrigar a contrariar isso e dessa forma ajudar muito mais a termos igualdade de género na política e de libertar as mulheres para serem aquilo que elas quiserem, incluindo liderar na política. E falando então da política, e em particular da política europeia, há muita gente aqui em Portugal que não sabe bem o que é que faz um eurodeputado. Qual é o trabalho do eurodeputado no Parlamento Europeu? Porquê que é importante? Porquê que nós temos que votar nestas eleições que não são eleições nacionais, presidenciais, legislativas, não são, mas são eleições igualmente importantes? Porquê? Sim. É uma frustração enorme olhar para a percentagem de pessoas que não votaram nas últimas eleições europeias. São 70% da população não votou. E aquilo que acontece na União Europeia, por desconhecimento público, também fomentado, na minha opinião, pela falta de debate sobre a Europa, sobre a União Europeia, há um desconhecimento geral por parte da população e acho que tem de haver aqui muito trabalho para comunicar o que é que a União Europeia faz por nós.
ela faz muito, não é? Dizem que a nível nacional 70% daquilo que é legislado ou é incluído na legislação portuguesa e também em outros países, vem da União Europeia. Portanto, a União Europeia, a política europeia é uma oportunidade para harmonizarmos, a nível europeu, uma política que vai beneficiar a sociedade. Não vai beneficiar só Portugal, vai beneficiar todos. E pronto, é também um bocado do trabalho que nós estamos a tentar fazer durante estas eleições, fazer esta educação sobre a importância do voto, o que é que a União Europeia faz por ti, o que é que um eurodeputado pode fazer. Cada pessoa que está lá conta. Nós, em Portugal, temos 21 eurodeputados, todos os votos contam. Se só tivermos uma voz que é progressista a defender, neste caso, a sustentabilidade do sistema alimentar, estamos mal. É preciso mais. Sim. E já agora complementar a dizer esta ideia que muitas vezes as pessoas não é uma percepção imediata, que é o Parlamento Europeu decide e produz legislação que é aplicada na vida de 450 milhões de pessoas. Então, por exemplo, para nós que somos vegetarianos ou veganos, estou a pensar que quem está a ouvir este podcast, se nós queremos mudar o mundo, se nós queremos um sistema alimentar de base vegetal com os nossos hábitos, certamente também vamos querer que estas políticas que determinam uma série de regras que nós queremos ver a mudar, não só no nosso país, mas em 27, e que afetam uma economia de 450 milhões de pessoas, é uma forma muito maior impacto de mudar essa realidade. E a Ria partilha muitas vezes comigo e com as pessoas à volta e nas redes sociais também quantas decisões se passam no Parlamento Europeu que por esta falta de escrutínio jamais seriam aceitos pela população em geral, ou seja, temos eurodeputados portugueses, por exemplo, que defendem claramente posições que prejudicam os ecossistemas, que prejudicam a luta climática, que são um resultado de interesses corporativos da agricultura intensiva ou da pecuária intensiva, e isto é grave. E se as pessoas souberem, mesmo as pessoas que não são vegetarianas e que comem eventualmente carne ou peixe, mas que também querem políticas responsáveis com o ambiente e que também não querem eurodeputados que estão subjugados a interesses económicos que não têm em conta a sua saúde. E referiste aqui um ponto muito importante, que é o facto do Parlamento Europeu, da Europa, do Conselho Europeu, do Conselho da União Europeia, todos eles têm influência na política alimentar, certo? Dos diferentes Estados-membros. Porquê é que é tão importante nós reivindicarmos uma transição para um sistema alimentar saudável de base vegetal na Europa? Porque isso traz repercussões nos Estados-membros e em particular em Portugal, sendo que Portugal é um dos maiores consumidores de carne, o maior consumidor de peixe da União Europeia. E isso efetivamente, tem consequências para a pegada ecológica e para a pegada carbónica. E porquê é que o nosso posicionamento no Parlamento Europeu tem depois impacto no sistema alimentar dos diferentes Estados-membros? Primeiro, nós temos um mercado único, não é? Aquilo que acontece ali em Espanha tem um impacto também em Portugal, porque questões de comércio, mobilidade, e realmente importa muito legislar coisas do setor alimentar e da sustentabilidade ambiental a nível europeu, por causa da nossa saúde, por causa do ambiente, e nós temos dados como na resistência antimicrobiana está a crescer, aliás, ou tem havido melhorias, mas continua a afetar gravemente os europeus, não é? São dados como 350 mil mortes por ano na União Europeia por causa de resistirem à medicação. Temos 1 em cada 6 adultos a sofrer de obesidade, temos os solos sem nutrientes. O mundo está mesmo mal, e a nível europeu nós podemos ter uma diretiva, um regulamento que vai fazer um impacto enorme a nível nacional e depois tem uma repercussão a nível europeu. Sim, e estas decisões, de novo, é o que se decide nas eleições europeias. Aquilo que cada uma das pessoas que está a ver este podcast, das nossas famílias, dos nossos amigos, aquilo que nós somos chamados a dizer é que União Europeia queremos. Queremos uma União Europeia que adota as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que recomendam que não se utilize antibióticos de forma rotineira em animais saudáveis, porque esses antibióticos são fundamentais para que nós, humanos, na nossa saúde, nós possamos combater infecções que neste momento estamos a deixar de conseguir combater porque estamos a utilizar antibióticos como parte de um processo comercial de fazer lucro com animais que vivem de uma forma extremamente doente se não fossem esses antibióticos. Porquê? Porque vivem em condições que nós sabemos muito bem que são completamente insalubres, que são completamente injustas
e que não respeitam regras de bem-estar animal. Portanto, é isso que nós decidimos nas eleições europeias. Neste momento, existe resistência dentro do Parlamento Europeu, com lobbies e com muitos eurodeputados, sobretudo dos partidos do centro-direita em Portugal. O PSD e o CDS têm sido uma força de bloqueio gigante a tudo o que é legislação de sustentabilidade na área alimentar e sobretudo nesta área que implica também a saúde. Tem sido uma força de resistência, mesmo que haja estas recomendações científicas. E aqui eu até costumo dizer, nós até podemos ser a pessoa mais egoísta e até podemos gostar muito de comer carne, mas certamente que não queremos ficar sem os antibióticos que há séculos são fundamentais para a nossa saúde, simplesmente porque os estamos a dar a animais, para que esses animais morram menos nestas condições insalubres, para que dessa forma quem os produz desta forma não ética e desonesta até, consiga manter taxas de lucro que viabilizem estes negócios. Portanto, isto é possível mudar com regulação e essa, aliás, é uma das nossas prioridades, é proibir o uso rotineiro de antibióticos em animais saudáveis, por forma a termos uma agricultura ou uma pecuária muito mais saudável e sustentável e também de forma a proteger a saúde pública. Sim, eu diria até que é mais, porque já existe legislação a dizer que é proibido fazer esta aplicação rotineira, é mais uma questão de realmente garantir a implementação, porque tal como outras áreas ou outras medidas também do bem-estar animal, as leis existem, mas não são aplicadas, a Comissão Europeia fecha os olhos e está tudo a andar. É muito grave, pois nós sabemos que 10,3% das emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia vêm do sistema alimentar, estão a poluir o planeta, e depois 70% vem do setor alimentar, e continua a ser uma área legislativa que está ali na sombra, ninguém quer tocar porque mexe com interesses, vai deixar as pessoas tristes. Pronto, mas... Sim. 70% vem do setor animal, é isso? Sim. Do sistema alimentar. 70% das emissões... Sim. 70% dos 10 exatamente. vem do sistema animal. Em Portugal, a agricultura contribui até para 13% no que toca às emissões de gases de estufa, e isso nem contabilizando as alterações de uso de terra, porque senão seria muito mais. Já que falamos em poluição, emissões de gases de efeito de estufa e sobreexploração de recursos naturais, nós de facto temos aqui um problema que é a pecuária, principalmente a pecuária intensiva, que é altamente poluidora. Como é que... Nós também vemos algumas medidas que têm sido implementadas na Europa, que, por exemplo, as diretrizes Industrial Emissions Directive, que foi a IED, que recentemente foi aprovada, mas ainda muito pouco ambiciosa, e ao mesmo tempo... A RIA conhece bem essa diretiva. E ao mesmo tempo temos algum recuo no que toca a medidas ambientais, por causa de também a comunicação social também faz parecer, não é bem assim, mas a comunicação social faz parecer que isso se deve às manifestações dos agricultores. Como é que vocês veem tudo isto? Como é que vocês veem este ligeiro recuar da União Europeia no que toca à implementação, como deveria ser, de medidas ambientais? Como é que pretendem fazer a diferença? O que é que pensam disto? Sim. O que é que pensam da reação dos agricultores a isto? Eu ia começar primeiro por comentar essa regressão na ambição climática da atual Comissão Europeia, depois se calhar deixo a parte da diretiva e da questão das manifestações dos agricultores para a RIA, que tem acompanhado muito em proximidade disso em Bruxelas. Sobre esta regressão, é muito grave e revela vários aspectos. Aliás, o nosso tempo de antena, que já saiu, para quem não viu na RTP, mas já está nas nossas redes e no YouTube, fala justamente disso, que é, em 2019, esta comissão foi eleita e imediatamente antes tínhamos tido aquelas grandes manifestações pelo clima, que eu imagino que muitas das pessoas que nos estão a acompanhar estiveram nessas manifestações, e isso fez com que nós tivéssemos neste mandato europeu pela primeira vez um Green Deal e uma grande ambição climática, mesmo dirigida, uma comissão dirigida por Ursula von der Leyen, do PPE, ou seja, do centro-direita, que é muito, normalmente, cético nestas áreas. Começou bem, não é? Exato, começou bem, embora o Green Deal tenha um foco muito grande na parte da energia, dos transportes, e muito, muito menos ambição na parte alimentar, embora haja o Farm to Fork, ou do prado ao prato, mas vou deixar isso de lado. Mas nos últimos anos o que tem acontecido é que com o crescimento da extrema-direita, o PPE, e até nós sabemos bem isto em Portugal porque é muito parecido, o PSD no caso, que é a representação do PPE em Portugal, o PSD, CDS,
tem havido, o centro-direita democrático tem sido muito flexível e tem-se deixado muito levar pelas narrativas da extrema-direita populistas. Por exemplo, vimos isso quando discutimos no Parlamento Europeu a lei do restauro da natureza. O atual Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, que era eurodeputado na altura, eu vi, e é uma pessoa, aliás, que por acaso é aqui de Braga, acho eu. Eu também acho que é de Vila Verde. Sim, pronto, aqui do distrito. Eu fiquei chocado, porque não é do meu partido, mas é uma pessoa que eu admirava pela coerência das ideias, e de repente viu ali no Instagram a fazer um Reels, a deitar cá para fora todas as narrativas falsas e desinformação que a extrema-direita andava a propagar naquela altura, que desde cientistas até às grandes corporações tiveram que desmentir as narrativas de extrema-direita. E lá estava o nosso eurodeputado português do PSD a alimentar estas narrativas, e uma pessoa que é inteligente e que hoje é o Ministro da Agricultura. Isto é grave. E o que é que acontece? Neste momento, esta Comissão Europeia já deixou para trás os seus compromissos, mesmo a lei do restauro da natureza não teve os votos do PPE para passar, pelo menos da maioria desta maior família europeia no Parlamento Europeu, e agora, na recandidatura de Ursula von der Leyen, já não falamos de Green Deal, falamos de Industrial Deal, falamos de outras prioridades. O clima está a deixar de ser uma prioridade, está a deixar de ser um tema principal na agenda às eleições europeias. Nós no Volt estabelecemos o clima contra tudo e contra todos, ou seja, pelo menos contra esta tendência, como um tema bandeira, está nos nossos outdoors. Quem anda por Lisboa e pelo Porto eventualmente já os viu, não temos dinheiro para mais, mas se tivermos também queremos ter aqui em Braga e por aí fora. E isto é mesmo muito importante, porque é nesta década que nós podemos evitar o ponto de não retorno. E esse ponto de não retorno exige políticas mais ambiciosas, e uma coisa que falámos imediatamente antes, que é esta ideia de que a União Europeia tem metas muito louváveis e somos líderes no mundo nas metas e na legislação, mas depois temos um problema grave, que é essas metas não são transpostas à realidade das pessoas, ou são transpostas muito devagar, com objetivos lá para a frente, com exclusão de setores-chave, como a pecuária, a agricultura. A alimentação. E aqui passo para a iniciativa de IED, que toca nesse ponto também, não é? Do que é que fica de fora. Sim, eu das emissões industriais. Aquilo que disseste, eu acrescentava só que, para mim, eu notei a diferença na ambição da Comissão a partir do momento em que o Partido Holandês Agrícola entrou, teve o sucesso que teve, um sucesso enorme. A partir Ficou desse em primeiro momento, nas eleições, para quem não sabe. A partir desse momento, eu acho que toda ali a bolha de Bruxelas, como se chama, mudou de chip. Foi, ok, isto se é para continuarmos aqui nos poderes, temos também de mudar aqui a nossa forma de fazer as coisas, o Pacto Ecológico Europeu morreu, a política de alimentar morreu, bem-estar animal morreu. É muito triste e pesado, não é? Depois também de 5 anos a trabalhar no Parlamento Europeu, a lutar por estas causas, ver que de repente cavou-se a sepultura para aquilo que se tinha prometido, é muito triste e pronto, é o nosso futuro que está em jogo também, não é? E relativamente a esta diretiva das emissões industriais, sim, como disseste, foi um passo na direção certa, mas realmente a ambição sofreu ali um corte. As vacas estão excluídas, é só para porcos, aves e se calhar, não sei, se calhar... Aves de capoeira, suinoculturas, e sai o cattle, que é explorações de bovinos, ou seja, sai muita coisa. Que é de onde vêm as principais emissões é um bocado, de gases de efeito de estufa. não faz muito sentido se nós olharmos cientificamente para a medida. Claro. Pois não, foi muito... repudiada, esta decisão foi muito repudiada pela comunidade científica e pronto, ela faria cumprir o princípio do pagador-poluidor, não é? Aplicava-se por cada animal que se tinha e contava a partir de um certo limite, começava-se a aplicar o princípio do poluidor-pagador. É muito infeliz que a nível europeu esteja a haver este retrocesso. E o próximo Parlamento Europeu vai depender das pessoas, dos votos e pronto, cabe também à sociedade civil, a todos nós, motivarmos-nos para votar, para chamar a atenção, para garantirmos que no Parlamento Europeu estão pessoas capazes. Portanto, resumo, precisamos dos vegetarianos e dos veganos todos a votar. Nestas eleições ninguém a abster-se, porque isso é dar força a outros projetos políticos. O voto é muito e a votar em partidos que sejam ambiciosos nestas áreas e alinhados com esta ambição pessoal de qualquer vegetariano e vegano, que é libertarmos da dependência da alimentação de base animal e dos impactos que isso tem
não só no bem-estar desses animais, mas também nos ecossistemas e no futuro do nosso planeta. Sim, porque isto impacta mesmo o futuro do nosso planeta, literalmente. Nós, penso que foi na passada sexta-feira que nós atingimos, Sim. foi o overshooting, Sim. Overshooting Day da Europa, Sobrecarga. estava a falar o nome, Sim. o nome em português. E se toda a gente do mundo consumisse como a Europa consome, nós precisaríamos de 3 planetas Terra. E as pessoas esquecem-se que isto tem muito a ver com o nosso consumo de produtos de origem animal. E que se nós nos concentrarmos apenas no uso nos combustíveis fósseis, enfim, no consumo energético, nos transportes, nós não vamos conseguir atingir os objetivos climáticos, porque a indústria pecuária é altamente poluidora, nomeadamente por causa da emissão de dióxido de carbono equivalentes. Depois nós temos também a questão da saúde, não é? Que falamos aqui, nós consumimos demasiada carne, em geral, a sociedade, e isso traz consequências para a saúde. Como é que o Volt, em termos de medidas concretas e desafiadoras, e também considerando que nós possivelmente vamos ter um aumento, vamos ter aqui um crescimento ligeiro de partidos da direita, como é que o Volt... Esperemos que seja ligeiro. Pois, eu estou a dizer ligeiro porque há aqui várias previsões, não é? Pelo menos algum aumento há de haver. Vamos ver. Mas, não podemos dar nunca essa realidade por garantida e temos que fazer tudo o que exato, está ao nosso alcance até ao dia 9 de junho para mudar essa realidade. E muitas vezes as pessoas tomam a derrota por garantida e isso é o caminho para que não seja ligeiro, para que seja gigante. Pelo menos podemos fazer com que ou que não aconteça ou que seja de facto ligeiro, porque houve muita movimentação numa direção contrária. Qual é a proposta do Volt para que isso mude e que as pessoas estejam confiantes de que podem votar no Volt, podem mudar aqui um bocadinho, se querem ser rebeldes, se querem mudar aqui um bocadinho o voto, se querem lutar pela transição verde, pela transição alimentar, quais são as propostas fortes do Volt? Nós vínhamos no comboio aqui para Braga a finalizar um artigo de opinião sobre isso que a Ria escreveu e falámos um bocadinho disso também na sexta-feira, portanto vou passar a palavra à Ria, mas acho que este tema que tu lançaste é muito importante. Aliás, em Portugal, eu vi num estudo ou num artigo que a maior fatia da pegada portuguesa vem do sistema alimentar e que isto é bastante específico da realidade portuguesa. Nos outros países normalmente é a questão da energia, mas em Portugal é a alimentação. Portanto, a nossa alimentação, e nós somos, como tu disseste bem, somos o segundo país da União Europeia a seguir à Espanha, mas não estamos assim muito longe, com maior consumo de carne per capita, somos o primeiro em termos de pesca e, portanto, a nossa alimentação, por mais tradicional que ela seja, não é sustentável com o planeta que nós vivemos e mesmo, embora a gente tenha muitas receitas tradicionais, este estilo alimentar de comer todos os dias carne e peixe, até aos lanches, se nós formos a um café, é muito difícil ter um lanche, um snack, não é? Um pastel ou um salgado que seja sequer vegetariano. Todos eles têm leitão, ou frango, ou camarão. E, portanto, isto é bem preciso mudar e não sei se tens aí umas medidas que queiras partilhar. Eu tenho algumas, mas podes partilhar porque eu sei que é uma das tuas grandes áreas de interesse. Uma reflexão sobre o que estavas a dizer. Há muita conversa sobre a dieta mediterrânea. Portugal é ótimo, temos a dieta mediterrânea, ótimo. Mas esta dieta, que é uma dieta histórica, não é? Tem a ver com a nossa localização, com a cultura, com tudo mais, ela deixa de ser mediterrânica quando nós consumimos em quantidades que não são as históricas, não é? A carne hoje em dia até se pode dizer que é demasiado barata porque as pessoas estão a consumi-la a todas as refeições, ao pequeno almoço, ou ao jantar, ou ao lanche. Não é suposto ser assim. A carne tem de ser uma comodidade especial. E aqui o mercado temos de endireitar o mercado para garantir que a proteína vegetal é empurrada também para cima, ou pelo menos, no mínimo, ao mesmo nível, para poderem competir. Ao mesmo tempo, os governos, e podem ser potenciados por uma iniciativa europeia, isto é uma das nossas medidas, criar um plano de ação para o setor à base de plantas, como fez a Dinamarca individualmente. E eu acho muito triste, é extremamente positivo, mas eu acho muito triste que os Estados-membros, nesta fase do campeonato, nesta fase de degradação ambiental, degradação da saúde humana, degradação do bem-estar animal, não pensem ou não queiram agir coletivamente. São só os Estados-membros mais progressistas a terem estas iniciativas. Portanto, voltando, esta iniciativa muito inspirada nesta iniciativa dinamarquesa, incluiria grandes financiamentos para haver uma promoção da dieta mais à base de plantas, e não estamos só a falar de tu vira vegano, não é isso, é trazer de volta
os níveis de consumo alimentares para os padrões sustentáveis. Sim. Aqui não é imposição, é recomendação / informação, dar informação às pessoas, informação científica, ambiental, de saúde humana. Incluiria também subsídios para depois formar chefes, que um dos grandes problemas também é as pessoas não saberem como. Portanto, um grande apoio, é preciso um grande apoio para os Estados-membros conseguirem dar aqui, fazer uma catapulta para este setor conseguir emergir. E a Dinamarca está a ter esta visão de, ok, isto é necessário, então e que tal sermos nós a liderar esta transição? E se fosse a União Europeia a liderar esta transição? Portugal tem uma costa, uma zona costeira enorme. Só pensamos no peixe e no marisco e tudo mais. Então e que tal a produção de algas? Não é? Os números são qualquer coisa como mais 90% da produção de algas ou do consumo de algas a nível europeu vem da Ásia. Porquê é que não pode ser Portugal a ter esta mentalidade de inovação e estratégica e pensar, opa, realmente nós aqui com este mar todo nós podíamos estar a liderar e a dar algas ou a vender algas para a Europa toda, podíamos... E nós até já temos empresas a fazer esse trabalho, temos projetos até financiados pela União Europeia, por exemplo, através do Horizon Europe, que apoiam este tipo de inovações no sistema alimentar, mas estamos sempre a falar de projetos muito piloto e que quando vão escalar, também escalam para outras economias ou para outros países onde é mais fácil, isto já no plano nacional, é mais fácil uma pequena e média empresa saltar para um nível grande. E isto para nós, para além deste aspecto que a Ria estava a partilhar, que no fundo significa democratizar o acesso a uma alimentação de plant-based, quando ele não for acessível, isto significa em termos de preço e em termos de oferta, ou seja, qualquer lugar que eu vou, se eu quiser ser vegano, eu posso, porque tenho comida lá, ou vegetariano, ou vegano, idealmente vegano, eu tenho comida, o preço é competitivo, ou seja, não vou gastar mais dinheiro e a comida é boa. Se esta for a realidade, e isto deve ser uma regra de mercado, ou seja, as empresas são livres de operar no mercado, sem dúvida, mas nós podemos incentivar o mercado a ir na direção que é do benefício público, em termos de saúde, em termos ambientais e também em termos éticos com o bem-estar animal. Isto faz-se em política europeia, não adianta Portugal ser muito ambicioso ou a Dinamarca, quer dizer, adianta no plano nacional, ou seja, vai haver alguns ganhos, mas se isto for feito a nível europeu, até porque o mercado é o mesmo, é muito mais impactante. Mas por outro lado, há um outro impulso que nós queremos dar, que é na nossa agenda económica, um dos pilares dessa agenda, ou seja, como é que nós temos salários europeus em Portugal, como é que nós conseguimos que Portugal seja uma economia tão próspera como as mais prósperas da União Europeia. Nós precisamos de acelerar a transição para uma economia de alto valor acrescentado, assente na inovação, mas também na sustentabilidade. Então, se estes setores, e este é claramente um setor do futuro, porque cada vez mais vamos ter que ter uma economia de baixo impacto ou de zero impacto, mais o zero, há muita crítica com essa palavra, mas o mínimo impacto possível nos ecossistemas, então nós precisamos de reformular o sistema alimentar e há um espaço de oportunidade gigante e nós temos no mar, por exemplo, uma oportunidade gigante onde já há empresas a explorar, mas nós precisamos também dos instrumentos económicos para ajudar as pequenas e médias empresas portuguesas que estão nestes setores a darem um salto competitivo. E isto faz, por exemplo, com um reforço dos instrumentos europeus direcionados para as pequenas e médias empresas, por exemplo, com o programa InvestEU, que nós queremos reforçar, o tal Horizon Europe que eu mencionei, que é fundamental para a investigação de vanguarda e é um dos mais aplaudidos pela comunidade científica. Neste momento está a encolher, no momento em que nós temos todos estes desafios, o climático, o da defesa, o do envelhecimento da população, da inteligência artificial, nós estamos, em nível europeu, a encolher o Horizon Europe. Nós queremos triplicar o Horizon Europe e temos também soluções para aumentar o orçamento da União Europeia para ser possível fazer isto. E esse Horizon Europe, já só para terminar, é mesmo, para Portugal tem sido fundamental para internacionalizar as nossas universidades, para ligar as pequenas e médias empresas e o tecido empresarial às universidades, e é esse o caminho para termos uma economia verde. É esse o caminho para termos salários europeus com trabalhos bons, por exemplo, trabalhar para comermos menos animais, tê-los em Portugal e não temos que ir para fora para termos essa qualidade de vida. É engraçado que vocês agora estão a falar da economia e eu penso, e na ADP acredita que, na realidade, e acho que vocês também reforçaram isto aqui,
existem mais oportunidades económicas a longo prazo se apostarmos numa transição alimentar para alimentos de base vegetal, e isso, ou para uma dieta de base, maioritariamente de base vegetal. E não falamos apenas de algas, apesar das algas ser bastante curioso devido aos recursos naturais de Portugal, da costa, mas falamos também de outros alimentos que poderíamos apostar mais em, por exemplo, as leguminosas, que também são típicas da cultura, da dita valorizada cultura portuguesa. A dieta portuguesa tradicional. E que nós consumimos mais leguminosas que aquelas que produzimos internamente, ou pelo menos ou existe aqui uma produção que não consegue suster o consumo, e isso faz com que nós tenhamos que importar bastante, e o mesmo para os cereais. Portanto, nós temos aqui, e isto agora toca aqui um bocadinho... E estás a falar à escala portuguesa ou à escala europeia? Escala portuguesa. Isto toca aqui um bocadinho na política agrícola comum, porque muitas das nossas escolhas de apoio, ou seja, muitos dos nossos subsídios aplicados dentro do determinado Estado-membro, dentro de Portugal, dependem das decisões que são tomadas a nível da política europeia, da política agrícola comum, do PAC, e, portanto, temos outros alimentos que poderiam estar a ser valorizados, correto? Mas que não estão, e existe, falamos de, por exemplo, Horizon, mas existem outras formas de financiamento que eu tenho muitas vezes a sensação de que indiretamente a política agrícola comum, então é óbvio, indiretamente ou indiretamente subsidia a pecuária e a pecuária intensiva, de forma direta ou indireta. Mais de 80%. Com resultados desastrosos para o ambiente. E com resultados desastrosos, mas mesmo outros tipos de financiamento muitas vezes vão tentar tornar um determinado setor alimentar mais sustentável, mas aquele setor por si só, a produção já é menos sustentável que a produção de alimentos de origem vegetal. E, portanto, como é que vocês veem toda esta estrutura já montada, que já nem valoriza alimentos como... Não são alimentos novos, são alimentos... Sim, tem de haver aqui uma reestruturação da política agrícola comum. Isto não é surpresa, toda a gente sabe, quem não quer mudar o sistema também sabe, mas custa muito, é um passo enorme, porque vai exigir mudanças. Mas o Tribunal de Contas Europeu criou um relatório que acho muito interessante e devia ser mais falado, que diz que os investimentos da política agrícola comum feitos para mitigar as alterações climáticas, pouco ou nenhum efeito tiveram. Todo o dinheiro que tem sido dado até agora não tem dado em nada. Portanto, para onde está a ir o dinheiro? Está a ser usado para manter a produção como é feita. E isto é uma situação que tem de ser mitigada, mas, claro, é muito importante ter as pessoas certas no Parlamento Europeu. Claro. Até porque nós estaríamos muito mais solo, livre, se produzíssemos estes tais alimentos, e depois a lei do restauro da natureza nem sequer já era, se ligássemos, se fizéssemos, não é, conectássemos aqui os Aliás, polos. neste mandato, eu acho que muitos veganos e vegetarianos se calhar sabem que estão a ver este podcast, mas se não sabem, ficam a saber uma coisa gravíssima que aconteceu, que foi Portugal, Espanha e França bateram com o pé junto da Comissão Europeia e exigiram fundos europeus para campanhas de marketing direcionadas a jovens para promover o consumo de carne de porco, porque esta carne é mais sustentável, tem uma pegada climática menor. É verdade, tem menos emissões do que as vacas, mas faz algum sentido promover carne no século XXI? Aliás, não é uma política europeia, como eu disse, era dirigida a estes países, porque obviamente os outros países, acho eu, estou a dizer obviamente, mas espero eu, não faz sentido, sei lá, numa Dinamarca ou num outro país com uma mentalidade, ou numa Alemanha que já tem uma penetração do mercado vegano, vegetariano gigante, ter uma política destas. Isto não foi suficientemente falado em Portugal. Eu acho que nos círculos plant-based as pessoas estão ao corrente, mas não sabem, ficam a saber que isto aconteceu e isto... com o leite de vaca também notaram o decréscimo. Exatamente, e isto é uma prova de duas coisas. Para já, da influência gigante e nefasta do lobby da pecuária intensiva nas instituições europeias. Só para te dar o exemplo, quando este governo tomou posse com o tal Ministro da Agricultura que eu descrevi antes, eu estava na televisão a ver as notícias do novo governo, a composição, e em rodapé aparecia logo a CAP, que é a Confederação de Agricultores de Portugal, que é um destes lobbies e que sabemos que tem-se posicionado muito para defender a agricultura intensiva, super intensiva, a pecuária intensiva, cujo presidente
o ex-presidente é agora deputado eleito pelo PSD, cabeça de lista por Santarém, que nas legislativas era um negacionista do clima. Esta é a realidade de Portugal. O que aparecia lá era a CAP felicita a indicação de José Manuel Fernandes para Ministro da Agricultura. Para mim isto significa, pronto, disseram-me tudo. Já disseram tudo. Disseram-me tudo do que é para... exatamente qual é que vai ser a posição deste governo na área ambiental. E aqui eu sou candidato às europeias, tenho que me focar em política europeia. Mas tratando-se de uma pessoa que é um ex-eurodeputado e também a Ministra do Ambiente é uma ex-eurodeputada, a realidade nacional é política ambiental vai ser focada na transição energética e renováveis, e isso a Maria da Graça Carvalho, que é a Ministra do Ambiente, é uma pessoa bastante competente e fez um bom trabalho a nível europeu, mas é uma pessoa que não vai colocar o foco na questão da agricultura, na questão da sustentabilidade dos ecossistemas, na lei do restauro da natureza em Portugal. E o Ministro da Agricultura foi uma pessoa escolhida a dedo, que votou contra a lei do restauro da natureza. Oh my God. Sei. E que tem o apoio. Para mim. É uma novidade para ti? Não sabia que ele tinha votado contra, em particular. Não, todos os deputados do PSD, do EPP todos sim. votaram contra e escreveram artigos artigos em Portugal a explicar estas narrativas falsas e demagógicas da extrema-direita, demonstradas por cientistas, pela Nestlé, por grandes corporações que são falsas e que nós, se não restaurarmos os ecossistemas na Europa, nós temos um problema grave de abastecimento. Sim, e já que falas disso, agora também para as pessoas que não sabem muito bem como é que isto funciona, portanto, nós estamos aqui a falar do EPP e a relacionar com a AD, com o PSD, porque... EPP, que em português é PPE. Pronto, exato. Para não confundir ainda mais. Já estamos aqui a confundir demasiadas pessoas. Então, porque nós temos, se vocês pudessem explicar aqui muito brevemente, portanto, nós temos os partidos em Portugal, mas que depois os partidos pertencem a partidos... que depois, depois de eleitos tem de se encaixar num grupo político, num grupo parlamentar no Parlamento Europeu, e o PSD encaixa-se no PPE, o Partido Popular Europeu. Sim, é isso. Sim, ou seja, pensa lá, sim. Se nós temos 27 Estados-membros, só em Portugal, na Assembleia da República, nós temos 9 partidos e ainda há não sei quantos fora, não é? Da Assembleia da República. E esta realidade, a realidade multiplicada por 27, nós temos inúmeros partidos na Europa, nacionais. Temos poucos como o Volt, que são partidos europeus, que já na sua gênese querem garantir que há uma coerência entre decisões que são feitas na democracia nacional e na democracia europeia, que nós também queremos fortalecer. E, portanto, os partidos meio que escolhem, e é um acordo de duas partes, onde é que se inserem. Ou seja, o PSD e o CDS estão no PPE, e o PPE concorda que eles pertencem a este espaço político do centro-direita, e estão outros partidos, como a CDU na Alemanha, que é o partido da Ursula von der Leyen, que é a Presidente da Comissão Europeia. Mas que não é... Para quem não sabe, mas eu acho que essa já é um dado mais adquirido. Mas atenção que não é a CDU como aqui a CDU daqui, é a sim, CDU da Alemanha. A CDU da Alemanha, que é o centro-direita. É centro-direita, não é aqui, que é inteiramente esquerda. Sim, e já agora, isso é uma coisa que, voltando à ideia do Partido Europeu, qual é a vantagem de um Partido Europeu? Nós achamos que as políticas, como estamos a ter nesta conversa, acho que isto está muito explícito, as políticas que são feitas a nível europeu são decisivas para o nosso futuro aqui em Portugal. Nós não somos europeus de segunda, ou os europeus não são eles lá em Bruxelas, não. Os europeus somos nós também, e para nós podermos ter uma democracia verdadeiramente europeia e as pessoas aqui sentirem que eu também tenho voz e aquilo que eu penso também é representado a nível europeu, isso pode ser reforçado se tivermos partidos europeus, ou seja, organizações que qualquer cidadão pode se inscrever e, entrando, influenciar essas políticas e garantir que a sua visão da Europa pode ser incorporada numa política que é defendida na União Europeia e em toda a União Europeia. Mas e também há aqui um pormenor importante, que é em termos económicos, que a economia orienta muitas vezes esses partidos mais de direita, que por norma são um pouco mais conservadores e tendem a afastar-se de questões ambientais ou dos direitos dos animais. Mas estranhamente falando, não é? E se nós pensarmos bem, existe aqui uma ligação muito próxima entre custos ambientais e custos para a saúde e consumo excessivo Sim. de produtos de origem animal, porque depois nós temos mil milhões de euros gastos em saúde derivado do consumo, mais de 200 mil milhões de euros gastos com o consumo de produtos de origem animal. Depois temos também os tais, é mais fácil quando se diz billions, não é? De euros gastos a nível de desastres ambientais que estão muito associados à pecuária.
E, portanto, se há estes custos, estas externalidades, estes custos escondidos, porque é que os partidos de direita também não conseguem perceber isso, não é? Porque olham só a curto prazo. Mas eu acho que eles conseguem perceber, não é? Mas focam-se nas eleições que se seguem Pois. e na percepção dos eleitores, não é? É mais fácil mexer poucas palhas para aquilo não cair tudo e ir só remediando assim áreas críticas quando é mesmo necessário. E olhamos, por exemplo, para a seca no Alentejo e no Algarve, é incrível, porque todos os anos é uma surpresa que há uma seca. Medidas SOS, urgente, rápido, Sim. temos de fazer aqui um planeamento como nunca antes, mas E já muito- se sabia muito que ia haver uma custosas. seca, não é? Medidas muito custosas e que inviabilizam estes negócios, ou seja, o negócio da pecuária em Portugal está a tornar-se inviável sem subsídios. Portanto, isto deveria conduzir a um debate público que é, tem Portugal condições de produzir as quantidades de carne que produz mesmo? Não estamos a falar de sequer pecuária intensiva, já estamos a falar de pecuária extensiva, em que os animais estão nas pradarias a comer, mas nos anos de seca não há prados que alimentem esta quantidade de animais e, portanto, é o Estado que tem que financiar a ração destes animais durante esse período e a um nível, e sabemos como o custo das rações também tem aumentado bastante, aliás, por isso é que também o Estado tem que intervir, a um nível que estes negócios não seriam viáveis sem esses subsídios. Portanto, isto devia ser um debate público. Que economia que queremos e que papel deve o Estado ter no mercado? Porque, por exemplo, falaste de partidos de direita. Os partidos de direita, o PSD e também a Iniciativa Liberal, têm uma visão de mercado em que o Estado não intervém desta maneira no negócio. Se um negócio não é viável por si só, então não tem lugar no mercado. Esta é a visão, por exemplo, da Iniciativa Liberal, que é muito, muito clara nesta visão de mercado only, ou o mercado resolve tudo. Nós, no Volt, temos uma visão liberal social, ou seja, não é só o mercado, há setores que podem ter uma intervenção do Estado, mas aqui há um setor que pode ter, que tem um impacto negativo, depende da forma como é feito, obviamente, tem um impacto negativo nos ecossistemas. A nós não nos parece que esta situação seja no longo prazo viável, ou seja, eu percebo que, e não sou contra sequer uma ideia de apoiar no curto prazo agricultores, mas esse apoio tem que ser enquadrado num plano de transição, ou seja, nós já sabemos que as alterações climáticas são uma realidade e que isto é só um início, as coisas estão a agravar, o que temos que mitigá-las e temos que ser muito ambiciosos nesse sentido, mas também precisamos de políticas de adaptação climática. E uma parte dessa adaptação climática é retirar estas pessoas destas práticas insustentáveis num novo ambiente bioclimático. E é urgente fazê-lo e já não temos muito tempo para refletir e pensar sobre se devemos ou não, devemos agir. A nível europeu, a política agrícola comum não é uma política do interesse comunitário, ou seja, não é uma política para garantir segurança alimentar, não é uma política para garantir sustentabilidade dos recursos ecológicos, digamos assim, ou da biodiversidade e dos ecossistemas que são a base da produção de alimentos. Não é essas as prioridades. A prioridade, porquanto tivermos esta maioria de partidos do centro-direita e a extrema-direita ainda mais, a prioridade é garantir que a agricultura serve como atividade económica para os agricultores. Estamos a falar dos grandes agricultores. Portanto, não é o interesse do consumidor, é quase o interesse de manter o negócio para o empresário. E isto não faz sentido quando se trata de uma atividade que tem uma dependência gigante do meio ambiente e muito vulnerável e também uma importância gigante porque são eles que produzem os alimentos para todos nós consumirmos. Portanto, se nós não tivermos uma consciência de, sim, a agricultura é um setor fundamental e precisa do apoio público, mas tem que ser uma agricultura enquadrada na realidade climática que vivemos e, portanto, sustentável, que não agrava o problema das alterações climáticas e que é resiliente a um novo clima e por isso é preciso uma mudança de mentalidade e os fundos europeus estão lá para isso, e são muitos. E isso também se refletiria no preço dos alimentos, que depois os alimentos de espaço vegetal teriam um preço mais justo e equiparado quando comparado com os alimentos de origem animal. É tal ideia de democratizar o acesso. Eu adoraria ficar aqui mais tempo a falar convosco, mas tenho aqui uma pergunta final e gostava que vocês respondessem com apenas uma palavra, portanto, Ria e Eduardo, cada um. Que ingrediente especial trariam ao prato do Parlamento Europeu para garantir que as políticas alimentares fossem servidas em pratos limpos? Aqui podem usar o âmbito que quiserem. Uma palavra. Seja saúde, seja ambiente, seja direitos dos animais, podem... Mas a palavra é um ingrediente. Pode uma palavra... Mas é efeito metafórico. Um ingrediente, sim. Já tenho deixa a minha. Vossa... Ciência. Boa. Tentar superar esta. Complicou a situação.
O ingrediente que eu mais sinto falta na política europeia nesta área da sustentabilidade, do clima, da transição no sistema alimentar é coragem. Muito obrigada. Foi um prazer ter-vos aqui e acho que correu muito bem. Já sabem, acompanhem-nos nas redes sociais, acompanhem-nos no Spotify, no YouTube, onde vocês quiserem, porque teremos mais episódios em breve. E obrigada, Magisões. Obrigada pelo convite. Obrigado, foi um prazer e passou mesmo a correr, né? Passou a correr, é verdade.